Então, boa noite, pessoal. Nós hoje estamos aí com o nosso segundo HTPC em rede, né, formativo para o ensino fundamental. E, bom, hoje nós teremos, né, um roteiro de trabalho um pouco diferenciado, né? Nós teremos, então, para início dos trabalhos, nós teremos a fala da nossa secretária, a professora Eliana, que já está na sala. Logo em seguida, nós teremos o intervalo, né? Esse intervalo vai ser de 10 minutos, e nós iremos direcionar os professores do 5º ano, que lecionam no 5º ano, para uma outra sala, tá? Mas isso, o Jairo vai estar aí direcionando tudo direitinho, não se preocupem. Aí nós teremos na sala uma professora Edna Durães e a nossa fonoaudióloga, a doutora Priscila, tá? Que vai trabalhar o currículo paulista e as consciências fonológicas, né? No processo de alfabetização, né? As articulações. E na sala 2 nós teremos a professora Jordane Ângela, e está trabalhando com a questão do acompanhamento no 5º ano. Então, serão duas salas, ou será uma sala só, mas fiquem tranquilas que no primeiro momento será somente com a professora Eliana. Então, sejam muito bem-vindos nessa noite bastante fria, né? Todos estejam aí à vontade, estamos aqui entre profissionais, eu tenho certeza que hoje vai ser um dia bastante produtivo. Eu vou passar agora a falar para o Jairo, antes da nossa secretária, para ele estar fazendo as colocações aí, os combinados e tudo mais. Jairo, com você. Boa noite. Então, combinado, como a transmissão é pelo YouTube, muitas pessoas estão tendo problema com o chat, né? O chat tem que ser desativado pela própria pessoa, né? E eu vi no chat, algumas pessoas estão falando questão de áudio. O áudio eu testei aqui, todos está funcionando bem o áudio. Então, provavelmente, vocês têm que dar uma atualizada no navegador para poder o áudio retornar. E o chat tem a opção de desativar o chat, clicando na tela do YouTube, vai aparecer a opção de desativar o chat. E, posteriormente, eu passarei o link da reunião dos 5º anos. Então, acompanhe até o final e vamos para a fala da nossa queridíssima secretária. O áudio, dona Eliana, precisa abrir. Fechei. Tá bom. Boa noite a todos e todas. Uma satisfação muito grande estar aqui nesse HTP formativo para uma conversa bastante informal com todos os senhores professores de 1º ao 5º ano, né? Lembrar de momentos extremamente difíceis que passamos por conta da pandemia, né? Nossas aulas foram suspensas no dia 18 de março de 2020, e conseguimos, depois de muita dificuldade, retornarmos às aulas no dia 21 de junho de 2021. E assim, sabemos de todas as dificuldades das nossas escolas, dos nossos professores, das nossas equipes gestoras, e nós retornamos às aulas com 2 grupos, grupo A e grupo B. E algumas crianças ainda permaneceram em atividades remotas, por uma vontade dos pais, e assim nós seguimos o ano. E o ano passado, nós realizamos, em meados de novembro, a prova do SAEB, né, que nos indica um percentual índice, né, de DEB. E por mais que tenhamos trabalhado, o nosso IDEB de 2021 foi 5,6. Então, se nós, em 2019, estávamos com 6,0, onde deveríamos estar com 6,2, e ficamos com 6,0, agora, então, nós caímos 4 décimos. Um trabalho, assim, muito difícil, né? Por mais que tenhamos contratado mais pessoas para ajudar,
para mitigar os efeitos realmente da pandemia na aprendizagem das nossas crianças, nós ainda não obtivemos um resultado satisfatório de IDEB. Então, o nível de proficiência apresentado para nós, para todos os municípios, né, que fizeram a prova do SAEB, a proficiência, na verdade, ela é a demonstração de um conhecimento, de uma competência e capacidade. Um indivíduo, quando ele é proficiente, é quando ele é hábil e capaz e demonstra conhecimento. E assim, com os nossos alunos, tanto português como matemática, nós não obtivemos um nível, né, de proficiência satisfatório que conseguíssemos ou manter o nosso índice ou aumentar, né? Aumentar, mas o que aconteceu é que nós perdemos 4 décimos. Então, nós estamos no ano de 2022, para 2023, nós teremos novamente a prova do SAEB, né? Com certeza, em novembro, eu acho que a última meta desde 2007, quando foi realizada a primeira prova de IDEB, nós conseguimos, nós fomos, né, trabalhando ao longo desses anos e havia estipulado pelo governo federal metas, e existiam ali alguns anos. Então, em 2021, foi como se tivesse encerrado um ciclo. Mas nós temos certeza que 2022 nós teremos uma nova prova do IDEB. E quando a gente fala em prova do IDEB, do SAEB, né? O IDEB, na verdade, é o índice que resulta do IDEB, do SAEB, desculpe. Na verdade, nós precisamos pensar no coletivo, né? Todos da unidade escolar devem estar envolvidos e pensar nessas avaliações externas. São avaliações que valorizam a nossa escola e o nosso município, tá certo? Existe um prêmio que se chama Prêmio por Excelência e que, pelos dados que o GEB está contabilizando, me parece que só uma escola atingiu. Então, só essa escola vai ser premiada até o final do ano. Entenderam? Então, eu entendo as dificuldades, né? A questão dos problemas sociais que enfrentamos, a questão da vulnerabilidade que nossas crianças enfrentam. Então, nós precisamos trabalhar em conjunto dentro de cada unidade escolar que atende de 1º ao 5º ano. Cada equipe deve trabalhar para se ter sucesso nessas avaliações externas, sejam o SAEB, sejam elas o SAEB ou o SARESP. Nos dias 9 e 10 de novembro, nós vamos ter o SARESP, e novamente os nossos 5º anos serão avaliados, né? A gente sabe que toda a questão da pandemia, nós vamos demorar anos para recuperar com excelência, se é que assim nós vamos conseguir, né, o conhecimento das nossas crianças, o nível de aprendizagem dessas crianças. E como eu já disse, né, são dados que impactam as nossas escolas, impactam os nossos municípios, né? Na região, nenhum município acresceu 1 décimo, nenhum. Eles apenas permaneceram nos índices que estavam. E alguns municípios caíram, como foi o nosso caso, né? Sinto-me aqui extremamente triste, mas assim, num convite para todos vocês que nós trabalhemos em prol de reverter este quadro, né? Que para nós é um quadro desastroso pela pandemia que vivemos, e que nós ainda, por mais que tenhamos trabalhado, sei de todo o trabalho de todos os senhores que aqui me ouvem, sei dessa responsabilidade e
e aí da gente ainda não ter conseguido atingir esse índice, né? Nós tivemos 3 escolas que não atingiram os 80% exigidos pelas normativas do próprio SAEB. O número de alunos, né? Não atingiu 80%, praticamente está fora. Eu espero que todos os senhores saibam isso, né? Então, pensar nessas avaliações externas tem que ser uma preocupação de situações de aprendizagens que envolvam todos os nossos alunos, né? Este ano nós estamos, quem está trabalhando com os 4º anos, o ano que vem, essas crianças, essas 3.800 crianças estarão nos 5º anos, não é? Então, tem que haver uma corresponsabilidade de todo o grupo em realmente desenvolver um trabalho de qualidade. Nós temos os coordenadores pedagógicos, nós temos vices, temos os diretores, temos a equipe do GEB, da Diretoria de Gestão Pedagógica, e estamos todos aí, né, equipe de supervisão, todos nós ali prontos para ajudar vocês. A gente tem buscado alternativas de formação, né? Pensamos muito nas questões socioemocionais, porque as aulas voltaram em 2022, no dia 7 de fevereiro, e acredito, né, que tanto a equipe da secretaria, eu como os senhores, não achávamos que as crianças retornariam em massa para as unidades escolares, mas todos retornaram, né? Houve até um período de adaptação que foi mais fevereiro, março, começo de abril, é que as coisas começaram a se estabilizar dentro das escolas, né? E aí, com esse trabalho, além de nós pensarmos nessas ações, nessas atividades de língua portuguesa, de matemática, nós temos o trabalho com a Fundação Itaú Social, onde dentro das tecnologias, nós, professores, recebem a formação de português e matemática dentro dessas tecnologias, e ainda tem a tecnologia do acompanhamento das aprendizagens, e nós precisamos, existe todo um trabalho, né, de formação que está sendo oferecido pelo próprio GEB, e outras oportunidades, né, que surgem de cursos em que a gente vai buscando chamar os professores para que participem desses momentos, né? Nós temos um dado, né, de faltas no nosso município em que as crianças, não entendo, né, mas existe um quadro assim um pouco exagerado de faltas por parte das crianças, né? Nós temos chamado o Conselho Tutelar para que nos ajudem, mas a gente sabe, não é, que as faltas, ou eles estavam acostumados com o trabalho remoto, e agora eles precisam realmente retornar e não mais faltar à escola, né? Um trabalho de conscientização com esses pais. Na quarta-feira, vocês vão fazer uma reunião com os pais, por favor, a cada um que informe o seu pai lá, os seus pais que estarão presentes na reunião, a importância da presença do filho na escola, né? O equipamento é de fundamental importância, essa presença da criança na escola faz com que ela tenha ali os conteúdos ministrados por vocês, professores, e levem para casa algumas atividades, aquilo que de tarefas que vocês possam passar para todos eles, né? O que nós estamos pedindo assim, nós vamos ter o SARESP, que vai acontecer exatamente, deixa eu só ver, mas é dia 9 e 10 de novembro. Nós não sabemos, os alunos de 5º anos, todos serão avaliados, e os de segundos anos também serão avaliados. Só que nós não sabemos, o SARESP é um sistema do Estado, então nós não sabemos quais serão as escolas escolhidas para segundos anos do SARESP, tá bom? Então, o que a gente pede, né, o GEB está até, inclusive, se organizando
para trabalhar com aplicação de provas, para trabalhar com preenchimento de gabarito, para trabalhar com um outro professor aplicando a prova em determinada classe, para que as crianças se acostumem com essa situação e não vejam uma prova, uma avaliação externa como algo extremamente complexo e conflituoso para ela, né? Para a criança, tudo que é novo assusta realmente, né? Então, é essa a minha fala, e eu quero dizer aos senhores, né, que até nas próprias unidades escolares que têm quintos anos, que a direção da unidade escolar escolha um professor em que ela perceba que este professor e conheça o trabalho do professor em cima do perfil que ele tem para atuar nos quintos anos, né? São pré-adolescentes, às vezes nem todos os professores querem trabalhar com os quintos anos, então é um momento assim em que nós precisamos realmente repensar. Nós temos professores, né? Todos os professores são maravilhosos, só que alguns com perfil mais para primeiro ano, outros mais para segundo, outros para terceiro, outros para o quarto, outros para o quinto. Então, que a unidade escolar tenha ali aqueles professores que realmente querem pegar e ter atribuído o quinto ano, até de conversar com o diretor, para que isso já esteja... porque segunda-feira, dia 3, inicia a atribuição já no município. E nós precisamos cuidar disso. Tá certo? Eu tenho, assim, uma grande preocupação, porque nós, este ano, não conseguimos realizar o concurso público. O concurso público será realizado, aqui tudo indica, em 2023, só que nós não podemos chegar no meio do ano e dizer assim, olha, nós vamos trocar os professores de quintos anos, porque a maior parte ficou com o professor do processo seletivo. Entendem? Eu entrei com um documento solicitando a programação, a prorrogação do processo seletivo para, através desse trabalho, nós conseguirmos atribuir classes de quintos anos dentro do processo seletivo e que esse professor consiga trabalhar o ano todo de 2023. Tá certo, gente? Eu tenho aí, fico à disposição de vocês, né? Amanhã nós teremos o conselho de classe, dia 28 é reunião de pais, no dia 29 nós estaremos passando as escolas, as 34 unidades, que são postos de votação, por processo de dedetização. No dia seguinte, nós vamos passar para as unidades de educação infantil, as outras 34, e no dia 30, nós teremos uma live que será oferecida pela colaborativa. Quem trabalha de manhã vai ser das 9 às 10h30, e quem trabalha à tarde vai ser das 14 às 15h30. Tá certo? Eu acredito que que nós teremos aí muito sucesso. Aí, dia 2, já teremos as eleições, e no dia 3 já iniciam-se as atribuições, né, do processo de atribuição de classes e séries. Tá bom, gente? Eu não quero me alongar, acho que eu já falei falei que não ia falar 40 minutos, mas no fim a gente se prolonga. Mas, mais uma vez, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a cada um de vocês pelo empenho, pelo trabalho, pela inteligência, pela competência, não é? Todo o trabalho que a Secretaria de Educação vem fazendo aí junto com o nosso prefeito Igor Soares, né? Toda a questão de avaliação de desempenho, toda a questão do pagamento do piso nacional, né? Estamos analisando a questão de janeiro, fevereiro e março, e abril, né? Tudo é questão de recursos, realmente, né? E mais a questão do aumento, não é? E nós temos aí professores que
conseguimos regularizar a vida de uma só vez, tá bom? Então, é isso, tá? Eu quero aqui agradecer cada um dos senhores, né, pelo trabalho, mais uma vez, né, me colocar à disposição, entendam a Secretaria da Educação como uma extensão da escola, tá? E não é o contrário, não, é a escola que vai até a secretaria, nós estamos lá à disposição, a equipe de supervisão está sempre presente na escola, o pessoal do GEB, então, nós do GAI, nós temos um trabalho, assim, extremamente preocupado e na busca de soluções para que o que tem que ser e o que tem que acontecer realmente, que é a aprendizagem das nossas crianças. Tá bom, gente? Acho que é isso. Tá bom? Boa noite, obrigado por estarem aqui neste momento. Já é. A Lara vai dar uma fala agora. Como nós colocamos, né, as avaliações institucionais externas, elas, como a professora Eliana, a secretária, colocou, elas realmente direcionam aí para decisões, né, decisões importantes para a nossa rede, de como trabalhar aí a recuperação, a defasagem e tudo mais, né? Então, é muito importante que se dê uma atenção bastante significativa para esses processos de avaliação, não só o SAEB, mas o SARESP, lembrando que o SARESP é uma avaliação mais próxima, né? Ela é de nível estadual, então ela é mais próxima do aluno, mais próxima da nossa realidade. Muito bem. Tá. Então, vamos agora, então, já para o nosso intervalo, mas antes do intervalo, tá? Nós lembramos que nós teremos, após o intervalo, 2 salas, ok? Então, nós teremos uma sala, né, com os professores de primeiro até o 4º ano, né, que é com a professora Edna Durães e a professora Priscila Tomida, tá? E uma sala 2, que será com a professora Jordane e a professora Ângela e o pessoal do GEP, da Gerência de Educação e Gestão Educacional. Tudo bem, pessoal? Para esse direcionamento, o Jário vai estar colocando no chat o link e vai estar colocando aqui na tela também. Vocês não terão problema nenhum, tá? Então, o pessoal do 5º ano, assim que retornar do intervalo, estarão retornando com outro link, né? Que o Jário vai colocar. O nosso apoio tecnológico vai estar colocando tanto no chat como na tela. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida a gente vai estar aí conversando, tá certo? No chat. Tudo bem, então? Então, nós vamos parar por 10 minutos e retomamos, tá bom?
Professores de quinto ano, aguardando vocês na sala. Acompanhe o chat, que eu estou colocando o link facilitar para vocês entrar. Vocês vão ser redirecionados para uma reunião do Meet. Quem não tiver com dificuldade com QR Code ou com link aí na tela, acompanhe o chat. Estou colocando várias vezes aí. Jairo? Daniela está falando com ele. Já deu horário. Edinaldo, vamos dar sequência já, Edinaldo. Já deu horário. Vamos lá. Jairo, é você que é o do Chromebook? Oi, Jairo. Boa noite, gente. Estão me ouvindo? Oi, Tânia, boa noite. Sim, boa noite, boa noite. É o Jairo, esse Jairo que está aí, que é o Jairo que mexe, cuida de... Edinaldo, vamos dar sequência já, Edinaldo. Pelo amor de Deus, eu estou tendo um problema terrível que eu inventei de ficar dando notinhas. Eu fiz atividade, que é o do Chromebook. Eu fiquei dando notinhas, e aí é tudo por porcentagem, em vez de ser por pontinhos que a gente faz somatória. Não me ouvi? Qual o problema de nota agora por causa disso? Sim, boa noite, boa noite. A metodologia que tá aí, que é o Jairo que mexe, cuida de... Não? Pelo amor de Deus, eu tô tendo um problema terrível. E onde nós colocamos conforme vai tendo atividades, nós vamos colocando faz somatória. Não é. Agora, por causa da boa, é isso mesmo, é isso ele mostrou, acho que é o Mário César, é isso? Não, eu consegui, ele mandou uma explicação de nada, a parte de cima da planilha
Tem que ter uma mudança e eu não entendi como é que. Vamos dar sequência aqui agora. Estou aqui na sala já. Também estou aguardando. Então, tem que pedir para a Célia sair da outra reunião, hein? Ela tem que ficar só em uma. Estou falando. Vamos na sequência aqui agora. Ô, Jairo, o problema está aí no canal de educação. Sério, sai da outra reunião, hein? Ela tem que ficar só em uma. Não, não é canal. É alguém que está com o microfone aberto que está na sala. Agora sim, agora está resolvido, só está nós. Podemos dar sequência. Mas ainda estão aparecendo muitas vozes. Isso. Parece que está dando um eco do que você falou e alguém está falando junto. Eu já vou tirar o... Podemos dar sequência. Podemos dar sequência na transmissão do YouTube. Eu parei o compartilhamento. Edna, você faz as ponderações que a... Pode fazer. Boa noite a todos. Dá para ouvir a Jordânia na outra sala. Vamos ter que melhorar isso. Agora parou. Não sei se ela parou de falar ou parou a voz dela. Deixa eu ver. Edna. Oi, Jairo. Pode dar sequência, Edna. Estou aguardando. Pode ir, já pode ir. Boa noite a todos e a todas que estiverem aí nos ouvindo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu já peço desculpas porque aconteceu aí um cruzamento de vídeos aí, de áudios aí, né? Priscila, você pode desligar isso? Estamos aqui, eu e a doutora Priscila Carla. Nós vamos dar continuidade aqui à transmissão do HTPC formativo para os professores especialistas, para os professores do 1º ao 4º ano, enquanto os professores de 5º ano devem se dirigir a outra sala para uma conversa direcionada ao SARESP, que acontecerá nos próximos dias 9 e 10 de novembro. Bom, eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês.
Eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês, para que a gente possa dar início aí à nossa pauta formativa. Bom, eu vou aqui começar retomando que no nosso primeiro encontro, né, nós tivemos aí a proposta de resgatar as bases históricas do material currículo em ação, como ele foi preparado, a partir de quais documentos deram esse embasamento para a preparação, né, desse material que nós estamos implementando na rede. Então, o currículo em ação, ele veio aí para nortear o nosso trabalho baseado na BNCC e no currículo paulista, né? Nós conversamos um pouquinho sobre isso, a professora Gabriela fez toda essa trajetória histórica da construção do material. Em seguida, nós exploramos brevemente a organização do material, os professores responderam aí um Meet, né, para falar quais eram as impressões sobre o material. Muitos disseram que gostavam, né, que gostaram do material que receberam. Alguns disseram que ainda precisava ter alguns ajustes, mas enfim. Os docentes teceram elogios. A partir daí, nós começamos a conversar um pouquinho sobre as características desse material. Quais formas de utilização do caderno do professor, que pode ser baixado da plataforma, não é? Falamos um pouquinho sobre o caderno do estudante, como é que ele vem organizado, e em especial do Aprender Sempre, que traz aí as habilidades essenciais e que faz esse movimento de recuperação, de retomada e de aprofundamento das habilidades essenciais. Então, as palavras-chave: conhecimentos prévios, então os professores precisam levantar os conhecimentos prévios dos estudantes, mobilizar para que esses estudantes, de fato, se enxerguem ali, né, nessa sala de aula, enquanto sujeitos da sua aprendizagem. Então, trazendo aí sugestões, nós conversamos um pouquinho sobre como esse material traz ali propostas, indagações, desafios para essas crianças, para que eles consigam se sentir aí protagonistas, não é? Falamos da contextualização, das conexões que devem ser feitas, de quanto é importante a participação da criança nessa construção. Falamos um pouquinho também da avaliação. Enfim, nós demos uma pincelada na forma como o material é organizado. Aí eu já quero, de antemão, agradecer a todos, porque vocês participaram. Nós recebemos 412 respostas para o nosso formulário de avaliação do encontro. Foi muito gratificante. Claro, sempre vai ter, né, aquelas críticas, aquelas sugestões, algumas questões que não estão ao nosso alcance, infelizmente, não é? Mas o que estiver ao nosso alcance, a gente vai sim tentar trazer para os nossos encontros, para as nossas discussões. Eu não consigo, muitas vezes, acompanhar o chat, porque a gente tem aqui que ficar compartilhando a tela, olhando para o chat, e muitas vezes a gente não consegue responder tudo. Mas, à medida do possível, a gente vai atendendo aí, tá bom? Eu vou colocar aqui algumas opiniões, algumas sugestões. Então, melhorar os efeitos técnicos. Hoje a gente já teve aí algumas questões que a gente vai precisar repensar de novo, né? Localização da presença. Então, algum gestor falou, olha, tá difícil localizar isso, vocês vão precisar acordar aí com o grupo de vocês como é que vocês vão fazer isso. Algumas pessoas colocaram, parabéns pela iniciativa, acho muito necessário que continuemos a ter aí esses encontros, para que a gente consiga fazer essas trocas, não é? Falaram um pouquinho do tempo, gostariam de ter escutado um pouco mais, mas a gente vai ter encontros mensais. Teve gente que até sugeriu que sejam encontros mensais. Que bom, que bom. A gente vai ter aí alguns encontros, sim, mensais, tá bom, gente? Então, muito obrigada. Coloquei aqui para a gente retomar
para agradecer a vocês. Eu coloquei aqui um vídeo para a gente assistir, mas eu não vou poder passar hoje, porque nosso tempo já está curto. Mas, como a gente sempre fala, a gente precisa começar as nossos encontros, né? Retomando, mobilizando, que é o que a gente deve fazer em sala de aula. Retomar aquilo que foi passado na aula anterior, né? Mobilizar os nossos estudantes, os nossos aprendentes aí, né? Os nossos alunos. Então, para mobilizar, eu quero que vocês, por favor, entrem aí no link que eu vou colocar no chat agora, para responder. Em poucas palavras, tá bom? Vocês vão clicar no maisinho, quando aparecer na tela para vocês vão clicar no mais e vão colocar aí. Como a criança aprende? Poucas palavras, para a gente montar um painel de como é que vocês acreditam assim, como é que a criança aprende? Qual a forma de aprendizagem das nossas crianças? Então, eu vou colocar aqui no chat para vocês. Vejam aí se está aparecendo. Travou? Todo mundo está conseguindo me ver? Tá tudo bem aí? Para mim aqui demora para conseguir ver, porque eu estou usando aqui 2 computadores para tentar ver como é que vocês estão enxergando a minha tela e colocar aí o Padlet para vocês. Vejam se vocês conseguem abrir o Padlet. Conseguiram? Coloquem aí no chat. Quem não conseguir responder no Padlet, pode colocar no chat. Como que a criança aprende? Em poucas palavras. Como é que ela aprende? Então, tem gente colocando aqui, vivenciando. Jairo, tem gente colocando aqui no chat que o link não apareceu para eles. Eu não sei o que está acontecendo com o meu computador, então. Você consegue colocar aquele link do Padlet, por favor, no chat? Bom, gente, também não vamos ficar parados aqui, né? A tecnologia às vezes dá um baile na gente ainda, mas assim, vai colocando aí no chat que eu estou conseguindo ver o que vocês colocam. Ó, brincando, fazendo, convivendo. Tem gente colocando vivências através de exemplos, experimentando, vivenciando. A criança aprende quando a curiosidade é despertada. Perfeito. A gente precisa instigar a curiosidade, né? A vontade de pesquisar, a vontade de aprender. Isso é perfeito. Aí sim, a gente vai conseguir trazer essa motivação de dentro para fora. Que mais? Vai colocando. Ouvindo, observando, experimentando, indagando. Muito bom. Vocês são ótimos. Através das experiências. Se apropriando do objeto de conhecimento, interagindo. Excelente. Os coordenadores entram em que grupo? Os coordenadores podem ficar aqui ou podem ir para a sala da Jordânia. Ela vai estar falando sobre Saresp lá. Mas a gente aqui também aguarda vocês. Gosta de que vocês estejam aqui também. Ouvindo, reproduzindo muito bem, através de boas intervenções. Perfeito. É isso. Então, a criança, ela tem canais de aprendizagem. E a gente precisa buscar esses canais para chegar até eles. Não é verdade? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Eu fico com pena só de vocês não terem conseguido entrar aí no Padlet, porque ia ficar um painel incrível, né? Vocês têm aí muitas ideias e eu tenho certeza que ia ficar um painel muito bacana. Bom, vamos lá, vamos continuar. Então, aí eu vou retomar algumas questões aqui e as pessoas vão me dizer, Edna, por que você colocou um slide da educação infantil? Calma, calma lá. Então, eu vou começar lá da base. Eu já vi gente colocando no chat. A base é a que faz, né, com que a gente consiga fazer com que essas crianças cheguem lá na frente com tudo que elas precisam. Então, qual é a base do ensino fundamental?
A educação infantil. E lá na educação infantil, como é que as crianças aprendem? Através dos campos de experiências, não é mesmo? Não são disciplinas estanques, são campos de experiências, todo interligado, interdisciplinar. Então, através das interações e das brincadeiras, as crianças, a gente tem que garantir para elas os direitos de explorar, de brincar, de participar, de se expressar, de conviver, de conhecer-se. Por que eu retomei isso? Por que eu retomei a base da educação infantil? Muito rapidamente, né? Mas por que eu retomei? Porque a Resolução 5, que traz os DCNEs, né, as diretrizes curriculares, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que foi a base da construção da BNCC, ela traz lá no artigo 11, que na transição para o ensino fundamental, a proposta pedagógica das escolas deve prever formas para garantir a continuidade no processo de ensino-aprendizagem e no desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental. Então, gente, quando a gente recebe essas crianças da educação infantil lá no ensino fundamental, a gente tem que lembrar que eles não vão chegar prontíssimos, porque a educação infantil não é um vir a ser. A gente não está preparando a criança para vir a ser alguma coisa. É a vida ali acontecendo, através dos campos de experiências, das interações e das brincadeiras. E por que eu trouxe isso? Porque a BNCC, ela tem caráter normativo e ela prevê o acompanhamento e a continuidade do processo de educação. Esse acompanhamento, ele tem que trazer aí no seu bojo, né, o planejamento de estratégias adequadas para os diferentes momentos de transição vividos pelas crianças e até pelos adolescentes. Então, quando essa criança chega no ensino fundamental, não pode ter aquela questão estanque, assim, pronto, agora você não é mais criança, não tem mais brincadeira, agora aqui é sério, aqui é o ensino fundamental. E o que é que você fez na educação infantil que você ainda está desse jeito? Não, a gente primeiro precisa entender todo esse processo, como foram essas vivências lá na educação infantil, o que essa criança trouxe para que ele venha bem estruturado, com toda a questão da consciência corporal, né? Da consciência de lateralidade, de organização no espaço e tempo, para a partir daí eu começar o trabalho ali no ensino fundamental. E eu retomei tudo isso, porque como vocês mesmos disseram, né? As crianças vivenciam, elas experimentam, isso é tão vivo na educação infantil, e muitas vezes, quando a gente chega no ensino fundamental, a coisa é mais estanque, né? Aí ele tem que começar a ficar 5 horas paradinhos, um olhando na cabecinha do outro, prestando atenção ali na lousa, e não dá para ser assim. A gente precisa pensar que essa transição, ela pode acontecer de uma forma adequada. É muito importante que a gente entenda o processo de aprendizagem dessa criança, como é que a criança aprende. E aí sim, eu consigo conceber um plano de trabalho pedagógico considerando todas essas peculiaridades, né? Claro que nessa altura do ano letivo, a gente já está terminando o mês de setembro, os estudantes já estão familiarizados a esse novo contexto do ensino fundamental. Mas se essa transição ela for pensada adequadamente, a gente consegue potencializar o processo de aprendizagem. Quando a gente compreende como é que essa criança aprende, a gente pode adequar como é que vai ser o processo de ensinagem. E aí trazer esse estudante para o centro do processo educativo. Se eu entendo como ele aprende, ele vai ser o centro do processo. Senão eu fico sempre ensinando do mesmo jeito e quero que todos os meus estudantes aprendam. Ah, mas eu sempre fiz assim. Calma lá, né? A gente está aprendendo o tempo todo. Eu tenho 30 anos aqui de rede, né? E a gente aprende todos os dias, só que tendo que aprender a me virar com a tecnologia. E é assim, a gente aprende a vida toda. Então, eu penso, professor, que a gente precisa começar a observar como essas crianças aprendem, proporcionar diferentes formas de assimilação para uma mesma habilidade. Porque tem crianças que são mais visuais, nós somos, né? Nós adultos somos.
Tem pessoas que são mais visuais, que faz uso da visão para reter as informações. Tem pessoas que são mais auditivas. Às vezes aquela criança, ela não está escrevendo, registrando tudo o que você está dizendo, mas ouvindo você falar, ela está absorvendo, ela está entendendo tudo. E tem criança que é mais sinestésica, né? Aproveita de sentidos relacionados ao movimento para guardar informações. Algumas pessoas, elas não sentem a necessidade, por exemplo, adultos, vamos falar aqui, nós adultos, tem pessoas que não sentem necessidade de ficar anotando tudo, de escrever cada vírgula do que está ouvindo ali, do que está aprendendo ali num curso de formação, por exemplo. No entanto, outras pessoas precisam anotar cada vírgula, fazer mapa mental, né? Precisa fazer ali um mapa das coisas que ela está ouvindo, puxar setinhas, né? Tem gente que vai escrevendo, puxa uma setinha para cá, uma setinha para lá, para poder memorizar. Criança também, muitas vezes, é assim. Então, a gente precisa trazer para a sala de aula várias possibilidades. E as metodologias ativas são aí algumas das propostas que podem ajudar vocês. E por que eu trouxe essa questão da transição, né? A gente atua bastante aqui também com os professores de educação infantil. E muitas vezes os professores de educação infantil eles falam assim, nossa, o meu aluno, ele está conseguindo, ele está fazendo, ele está conseguindo ter autocontrole, autorregulação, ele consegue organizar os seus pertences, ele consegue se encontrar as páginas da agenda, ele consegue... E aí, quando chega no fundamental, às vezes o professor olha e fala assim, nossa, por que essa criança aprendeu na educação infantil? Nada. Então, a gente precisa ver qual é o processo de aprendizagem desse aluno. Então, é fundamental que os professores conversem, que de repente façam até contato. Eu vou receber os alunos do primeiro ano, no ano que vem, de onde eles estão vindo? Né? Quem foram os professores? E nós vamos conversar também com os professores de educação infantil para que esses relatórios, acompanhem os alunos, para que vocês conheçam. Bom, eu trouxe também aqui um questionário para a gente entender como nós aprendemos, né? Para que a gente projete, para que a gente possa projetar isso no nosso aluno e tentar identificar. Aquele meu aluno é mais visual, aquele ali é mais auditivo, o outro é sinestésico. Muitas vezes, a criança tem muitas dificuldades com registro, mas quando você conversa com essa criança, quando ele vai falando, contando para você, ele relembra toda a sua aula. Então, por isso que é tão importante a gente retomar no início das aulas, né? A gente propor essa roda de conversa, a gente propor atividades em grupo. E aí, eu queria também falar um pouquinho com vocês que numa das avaliações, né, do encontro anterior, um docente, não estou aqui para criticar ninguém, não, a gente vai só levantando as hipóteses, né? Um docente colocou assim, como eu vou trabalhar o material do currículo paulista se o meu aluno ainda não está alfabetizado? Ora, ele não está e ele está aqui na nossa frente. E agora? O que fazer? Não é? Então, para isso, para a gente conversar mais um pouquinho sobre essa questão de como ajudar esse aluno a melhorar as suas hipóteses de escrita, a gente vai agora ouvir um pouquinho não, bastante. Eu trouxe aqui também uma reflexão. Essas imagens aqui, gente, são de um encontro que nós tivemos na educação infantil. Olha quantas vivências. Então, obrigada a vocês por terem prestado aí atenção, né? Desculpe se eu falei muito rápido, mas agora a gente vai ouvir a professora, a doutora Priscila Tomita. Ela... Oi, doutora Priscila. Ela que é... Só um instantinho que eu já vou apresentar a doutora Priscila para vocês. Um minuto. Bom, a doutora Priscila, ela é fonoaudióloga, ela é formada pela Universidade Federal de São Paulo, UFESP, fez especialização em fonoaudiologia hospitalar pelo Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Ela é especialista ainda em audiologia clínica pela Universidade de São Paulo, USP.
fez mestrado e doutorado em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, tem experiência em audiologia infantil, fonoaudiologia educacional, acho que eu vou precisar passar com ela, fonoaudiologia educacional. Atualmente é fonoaudióloga da Secretaria Municipal de Itapevi e de um ambulatório de especialidades em São Paulo. Então, eu vou passar a palavra agora para a Priscila. Seja muito bem-vinda ao nosso HTPC formativo, Priscila. E a palavra é toda sua. Pessoal, muito obrigada e até daqui a pouco. Boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode dar sequência. Boa noite. Obrigado. Queria agradecer primeiro a Edna e a Célia também por ter essa oportunidade de participar do HTPC para estar conversando um pouquinho com vocês. Jário, acho que você pode já colocar a apresentação, que a gente vai conversar um pouquinho sobre alfabetização. É uma conversa, tá, gente? Queria falar primeiro que eu sou fono, mas eu aprendo muito com vocês também na área de educação, e eu estou aqui para somar. Então, acho que são conhecimentos aí que se complementam, né? E a gente está sempre em prol da aprendizagem do aluno, né? Como a Edna falou aí bem falado, e a própria secretária também. Então, pensando aí um pouquinho nessa parte de alfabetização, eu queria conversar com vocês um pouco sobre a importância da consciência fonológica nesse processo. Eu não sei se alguém já ouviu falar, se vocês estão familiarizados com o conceito de consciência fonológica atrelado à alfabetização, mas é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês. Pode passar, Jário. E aí, pensando aí no currículo paulista, né, que é o foco aí dessas formações, a gente tem que lembrar que ele vai ter um compromisso, volta um pouquinho, Jair, isso, com a alfabetização, com letramento e com os multiletramentos, pensando aí em todas as áreas de conhecimento. Então, isso quer dizer o quê? Que a alfabetização, ela é fundamental para o aprendizado da criança. Uma vez que a criança está alfabetizada, ela vai ter habilidades e competências que vão ser importantes para ela ter outras aprendizagens posteriores. Então, o processo de alfabetização e o processo de letramento, eles são fundamentais no aprendizado da criança. Então, são fundamentais na escolarização. Por quê? Porque eles vão influenciar a criança, tanto na parte de condicionamento, como de limitação no acesso a aprender outros saberes. Então, por exemplo, uma criança que vai fazer uma interpretação de um problema de matemática, se ela não está alfabetizada, por mais que ela consiga fazer o cálculo, por uma questão de interpretação, que ela não vai conseguir, ela pode errar o problema por questão de interpretação e não pela questão da matemática em si. Então, o que eu estou querendo dizer é que a alfabetização, ela faz parte de todas as áreas do conhecimento. Então, uma vez que a criança está alfabetizada, a gente vai estar proporcionando que ela tenha as competências para que ela consiga ter os aprendizados posteriores, tá? Então, pode passar, Jari. Por isso que a BNCC, ela preconiza o quê? Que os 2 primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica, ela tem que ser o quê? Focada na alfabetização, para a gente fazer o quê? Garantir essas oportunidades para as crianças de se aprimorar do sistema de escrita alfabética, articulando aí o desenvolvimento de outras habilidades de leitura e escrita. Então, a gente tem que pensar que os primeiros anos iniciais do ensino fundamental, o foco da ação pedagógica vai ser a alfabetização. Pode passar, Jairo. Mas também é importante lembrar, e aí eu vou fazer um gancho do que a professora Edna acabou de falar, é que na educação infantil, a gente já pode trabalhar algumas habilidades que vão ser preditoras desse processo de alfabetização. Então, são habilidades que vão anteceder a criança ler e escrever. E é importante a gente fazer esse trabalho já na educação infantil para que ele tenha uma continuidade e não uma ruptura nos primeiros anos do ensino fundamental.
Então, é exatamente isso que a professora Edna falou. A gente vai fazer um trabalho com essas crianças na educação infantil, porque é na educação infantil que a gente vai estar preparando. Então, o objetivo é alfabetizar? Não, mas a gente vai dar subsídio, vai trabalhar as habilidades que vão ser a base para que essa criança, quando chegue no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental, ela já tenha base, já tenha habilidades preditoras para que ela consiga adquirir a leitura e a escrita. E aí, pensando nisso, a gente tem que lembrar que para a criança adquirir a leitura e a escrita, ela precisa estar com uma linguagem oral, que é a fala, né, muito bem desenvolvida e adequada. Porque muitas vezes, vocês que são professores devem ver isso bastante, né? A criança, ela acaba escrevendo o que ela fala, né? Então, ela escreve do jeito que ela fala. Se é uma criança que tem troca articulatória, alguma alteração na fala, muitas vezes no processo de alfabetização ela vai estar escrevendo do jeito que ela fala. Então, para isso é importante trabalhar muito a oralidade, e essa oralidade a gente consegue trabalhar bastante na educação infantil, para que esse processo ele venha numa continuidade nos primeiros anos do ensino fundamental. Pode passar, Jairo. E aí, pensando nisso, eu falei para vocês que o que a gente tem que trabalhar? As habilidades preditoras do processo de alfabetização. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essas habilidades, mas é importantíssimo que vocês conheçam e trabalhem isso, tanto no ensino fundamental, que é que a gente está, né, conversando só com professores de ensino fundamental, mas que isso seja trabalhado também na educação infantil. Uma criança que é bem trabalhada na educação infantil em relação a essas habilidades, quando ela vai chegar nos primeiros anos do ensino fundamental, ela vai ser alfabetizada de uma maneira muito mais tranquila e muito mais rápida. Então, quais são essas habilidades, né, que elas vão anteceder esse processo de aquisição de leitura e escrita? Então, a gente tem as habilidades subjacentes, que são aquelas habilidades que vão dar base para que a criança aprenda a ler e escrever. E a gente tem as habilidades adjacentes, que são as habilidades que vão ser auxiliares, né, vamos dizer assim, dessas habilidades subjacentes. As habilidades subjacentes são essas que eu coloquei aqui embaixo: vocabulário, habilidades metafonológicas, memória operacional fonológica e a velocidade ao léxico mental. E o que acontece? Pode voltar um pouquinho, Jair. Para que a criança ela consiga ter essas habilidades aqui, é preciso uma base. E essa base são as habilidades adjacentes. Então, para que ela tenha um bom vocabulário, ela precisa ter uma habilidade auditiva, uma atenção, uma habilidade visual, sequencial, cognitiva, motora. Então, essas habilidades adjacentes, elas vão dar base ao processamento das informações que a criança precisa processar para adquirir as habilidades subjacentes, que são as habilidades que são importantes para ela adquirir a leitura e a escrita. Então, a gente precisa trabalhar as habilidades subjacentes para dar base para que essa criança, quando chegue no processo de alfabetização de fato, então ali no primeiro, no segundo aninho do ensino fundamental, ela já consiga ter um processo bem mais tranquilo e bem mais rápido de aquisição de leitura e escrita. Por quê? Porque na educação infantil foi trabalhado o vocabulário, foi trabalhado as habilidades metalinguísticas, foi trabalhada a memória operacional, foi trabalhada a velocidade de acessar o léxico, de nomeação rápida. Então, são habilidades que a gente pode trabalhar na educação infantil, mas o que a gente vê na nossa rede? Que as crianças elas já chegam no ensino fundamental com essas habilidades defasadas. Então, tem muita criança que não tem um vocabulário, tem vocabulário limitado, tem criança que tem a dificuldade nas habilidades metafonológicas, que é o que a gente vai conversar aqui, tem criança que tem alteração de memória. Então, muitas vezes, vocês, professores, para conseguir alfabetizar essa criança, vocês vão ter que trabalhar essas habilidades antes, que são habilidades que poderiam ser trabalhadas na educação infantil e que muitas vezes
acabou não sendo trabalhado de uma forma adequada e essa criança chega no ensino fundamental com essa defasagem. Aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre as habilidades metafonológicas, tá? Vocês viram que tem 4 habilidades aí, a gente vai focar nas habilidades metafonológicas. Pode passar, Jair. Pode passar já o próximo, por favor. E aí, o que são as habilidades metafonológicas? É a capacidade que vai ser desenvolvida nas crianças com a intencionalidade para a criança ser alfabetizada. Então, é como se a criança tivesse consciência para pensar sobre a linguagem. Então, ela vai começar a pensar sobre o que é a linguagem, o que são os sons da fala. E, geralmente, essa capacidade, ela vai emergir por volta dos 4, 5 anos. Então, olha lá, ainda a fase que essa criança está na educação infantil. E aí ela vai se estabelecer, que é quando a criança, né, já vai começar aí a ser alfabetizada, e ela se estabelece lá por volta dos 8, 9 aninhos de idade. Pode passar, Jair. E aí, o que eu falei para vocês, a gente vai focar nessas habilidades, que são as habilidades metalinguísticas, certo? Que são uma das habilidades facilitadoras da alfabetização. Lembra que eu falei lá para vocês, temos 4: vocabulário, a memória, a velocidade ao léxico e as habilidades metalinguísticas. A gente está falando das habilidades metalinguísticas, tá bom? Dentro dessas habilidades metalinguísticas, que são habilidades que vão facilitar esse processo de alfabetização, a gente tem 5 consciências. Lembra que eu falei para vocês que a habilidade metalinguística é a criança pensar sobre a linguagem? Ela tem que ter consciência da linguagem. Então, dentro dessas habilidades metalinguísticas, a criança ela tem que ter 5 consciências, tá? Ela precisa ter consciência pragmática, ela precisa ter consciência morfológica, consciência semântica, consciência sintática e a consciência fonológica, que é o que a gente vai conversar aqui. Então, na verdade, essas habilidades metalinguísticas, elas são formadas por 5 níveis de consciência relacionados à linguagem. Então, a criança tem que pensar no uso da linguagem, no uso da forma da linguagem, no significado da linguagem, na manipulação dessa linguagem e na consciência fonológica, que seria o quê? O que seria a consciência fonológica, pessoal? Pode passar. Pode passar, Jairo. Então, a consciência fonológica, eu vou passar mais para frente o conceito para vocês, mas só para vocês entenderem que, assim, na literatura, às vezes tem muitos trabalhos que eles apontam que o papel do desenvolvimento da consciência fonológica relacionado à importância da aquisição da leitura e da escrita. Então, muitos trabalhos já comprovaram que crianças que têm dificuldade de consciência fonológica, elas demoram mais para serem alfabetizadas. E uma vez que você trabalha e estimula a consciência fonológica, essas crianças, elas superam essas dificuldades e elas conseguem ser alfabetizadas de uma forma mais rápida. Então, pensando nisso, e pensando no que eu falei para vocês, de habilidades metalinguísticas, que são as 5 consciências lá sobre a linguagem, a gente vai falar da consciência fonológica. O que seria a consciência fonológica? Pode passar. A consciência fonológica é a capacidade da criança refletir e manipular os sons. De uma maneira simples, é isso. Lembrando disso, eu já vou ficar feliz. Então, é a criança, ela pensar sobre os sons da fala. Então, ela não basta só ela refletir sobre o som. Então, ela saber que o que ela fala é composto por sons, as frases, elas podem ser separadas em palavras, as palavras podem ser separadas em sílabas. Não basta só ela refletir sobre isso, mas ela também tem que manipular esses sons. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente o que é isso. Então, ela tendo essa reflexão e sabendo fazer essa manipulação sonora, então ela tem essa consciência, isso vai facilitar no processo de alfabetização. Por quê, gente? Porque o nosso sistema alfabético, ele
para a criança aprender a ler, a decodificar, ela precisa fazer a correspondência letra-som, a correspondência fonema-grafema. E para que ela faça isso, que é o princípio alfabético, ela precisa ter consciência fonológica, tá? Pode passar, Jairo, por favor. Então, é o que eu falei para vocês, né? A consciência fonológica, a gente vai pensar sempre... Pode passar, Jairo. A gente vai pensar sempre em 2 níveis. No nível que a criança, ela vai ter consciência da fala, dos sons da fala. Então, é aquilo que eu falei para vocês, que as frases, elas podem ser divididas em palavras, que as palavras podem ser divididas em sílabas, que as sílabas podem ser divididas em fonemas. Mas, além disso, ela também tem que ter a consciência que essas mesmas unidades, elas podem se repetir em diferentes palavras faladas. Então, ela pode manipular. Então, ela pode, da palavra sapato, por exemplo, ela pode tirar o sonzinho, a sílaba sa, e ela perceber que forma uma outra palavra, forma pato. Então, se ela pensar, né, sobre o som, ela vai conseguir fazer essa manipulação. Então, da palavra sapato, se eu tirar o sal, o que que fica? Pato. Uma criança que você faz essa pergunta e ela sabe responder, ela tem consciência de sílaba, por exemplo. Então, ela está refletindo sobre o som, e além de refletir sobre o som, ela está manipulando essas unidades menores. Tudo bem? Pode passar. O ruim do YouTube é que a gente não consegue conversar assim, né? Eu tô olhando aqui, mas é o que a Edna falou, né? A gente olha um pouco, mas a gente acaba tendo que prestar atenção aqui para não se perdendo também. Pensando aqui, mas vocês vão colocando aqui no chat, tá? Pensando, então, na consciência fonológica, eu espero que vocês estejam acompanhando o meu raciocínio. Eu estou tentando falar um pouquinho mais rápido, porque eu tenho muita coisa para passar para vocês, e eu gostaria que vocês entendessem e conseguissem... eu conseguisse passar tudo para vocês, tá? Então, assim, a consciência fonológica, ela é dividida em níveis. Então, às vezes, quando a gente pensa em consciência fonológica, a gente pode associar inadequadamente, que é a consciência fonêmica. Então, por exemplo, vocês estão com crianças, né? Aqui tem professor de primeiro a 4º ano, né? Que os de 5º foram para outra sala. Mas uma criança de 4º ano que ainda não está alfabetizada, né? Então, muitas vezes a gente vai ali tentar já direto fazer a criança decodificar. Então, fica lá ensinando o sonzinho da letra para que ela faça associação do som com a letra. E muitas vezes essa criança ela não sabe nem identificar a rima. Ela não consegue nem identificar a literação. Então, assim, são níveis de consciência fonológica que precisam ser trabalhados antes para que eu chegue na consciência fonêmica, que é o nível mais complexo da consciência fonológica. Então, a consciência fonológica, ela é formada por vários níveis. E esses níveis, eles têm que ser trabalhados de maneira sequencial, porque um depende do outro. Eu não posso trabalhar um que está lá na frente, porque para a criança entender esse aqui, ela precisa já ter compreendido o anterior. Então, primeiro, a gente precisa se certificar que a criança, ela consegue identificar, por exemplo, rimas, aliterações, que é a consciência intrassilábica que a gente fala. Então, é um nível de consciência que a gente já consegue identificar em crianças de 4, 3 aninhos, 5 anos. Depois a criança ela vai começar a ter consciência silábica. E aí é já quando ela está naquela fase silábica da escrita, porque ela já consegue identificar, ela já tem a consciência fonológica, ela já pensa sobre o som e ela consegue identificar que a palavra é formada por pedaços menores, que são as sílabas. E aí, depois que ela já teve essa consciência de rima, de aliteração, de sílaba, aí sim ela vai ter a consciência fonêmica. Então, como que a gente vai fazer esse trabalho de consciência fonológica? É o que eu falei para vocês, a gente tem que seguir a sequência de acordo com a maturidade da criança. Pode passar, Jário. Então, a gente tem que começar a trabalhar a rima e a aliteração. E como que a gente consegue trabalhar isso? Porque, de novo,
volto com a fala da professora Edna, por que é importante a gente pensar na educação infantil? Porque rima e aliteração são níveis de consciência fonológica que a gente pode trabalhar na educação infantil. Só que muitas vezes o que a gente vê, e agora com a pandemia está escancarado isso, né, na nossa rede, que essas crianças, elas chegam no ensino fundamental sem consciência nenhuma de rima e aliteração. E como é que eu quero mostrar para elas que elas têm que fazer a associação do som com a letra, se ela não sabe nem o que é rima, gente? Então, assim, muitas vezes, vocês, professores de ensino fundamental, vão ter que dar um passinho para trás para conseguir trabalhar níveis básicos de consciência fonológica para que a criança consiga, aí sim, mais para frente, chegar na consciência fonêmica, que é, sim, essa associação grafo-fonêmica. Senão, ela não vai conseguir, não adianta a gente ficar, lembra que eu falei para vocês, a sequência, tentar trabalhar uma habilidade aqui, se ela não conseguiu identificar aqui uma habilidade que é muito anterior. Então, o que é a rima? Rima é a representação, né? É a correspondência fonêmica entre duas palavras a partir da sílaba tônica. Então, assim, não necessariamente, quando a gente vai pensar em rima, tem que ter a mesma grafia no final. Então, assim, a rima, ela é caracterizada pela sílaba tônica. Então, as palavras, elas têm que ter a mesma sílaba tônica. Então, quando eu falo sapato, pato, é porque tem a mesma sílaba tônica. Não necessariamente é que aqui foi uma coincidência de ter a grafia do final igual, mas não necessariamente a gente vai identificar pela grafia, mas sim pela sílaba tônica, né? Pelo auditivo, sapato, pato. Isso aqui a gente trabalha o quê? A gente pode trabalhar na educação infantil, com cantigas, com parlendas, com poesias, né? Então, por que a gente trabalha muito música na educação infantil? Ele está trabalhando consciência fonológica e a gente está dando base, lembra? Consciência fonológica está dentro das habilidades metalinguísticas, que são preditoras, precursoras para a criança aprender a ler e a escrever. A literação, pode passar, Jairo. O que é a literação? Pode passar. A literação é... aqui eu vou colocar alguns exemplos de rima antes de chegar na literação. Então, aqui, por exemplo, mostra o desenho da peteca. Então, e mostra mais 2 desenhos. E aí vocês podem, né, trabalhar com as crianças. Peteca, qual que é o desenho que combina com peteca? Boneca ou leão? Então, assim, vocês percebem que aqui eu ainda nem coloquei a palavra, a criança nem precisa estar lendo, ela não precisa identificar as letras, porque eu estou trabalhando o auditivo, eu estou trabalhando a consciência sonora. Então, eu quero que ela identifique o som, eu quero que ela identifique a rima, eu quero que ela identifique que a palavra, ela tem a mesma sílaba tônica que a outra palavra. Então, peteca, rima, né? Crianças pequenas nem vão utilizar essa palavra, mas elas vão entender que peteca combina com boneca, tá? E aqui pode passar, Jairo. Aqui, aí eu coloquei mais um outro exemplo aqui. Quais os outros, né, desenhos que combinam com caneca, panqueca, careca, soneca, pode passar, Jairo. Então, aqui a gente tá trabalhando identificação de rima, tá? Então, vejam bem, é identificação, não é produção. A identificação, a gente consegue observar em crianças de 4 anos já. Então, a criança de 4 anos, ela já consegue identificar que uma palavra combina com a outra, né? Agora, produzir já é mais difícil. Então, já é uma habilidade que requer uma maturidade maior dessa criança. Então, lá por volta dos 8 anos que a gente vai exigir que ela faça produções. Mas de identificar rima, a gente já consegue trabalhar isso na educação infantil. Então, crianças que não conseguem identificar rima, estão lá trabalhando uma poesia, um poema, uma música, e tem crianças que não conseguem, né, identificar que uma palavrinha combina com a outra, tem que já ficar com um olho já, né, mais assim, focado nessa criança, porque pode ser que ela tenha dificuldade mais para frente no processo de aquisição de leitura e escrita. Lembra que eu falei para vocês? Literatura mostra muitos trabalhos que crianças que têm dificuldade de consciência fonológica vão ter dificuldade nesse processo de alfabetização. Pode passar, Jairo. Acho que agora a literação. Então, a literação, eu não sei se vocês sabem o conceito, mas eu tenho certeza que vocês já trabalharam isso com criança, principalmente quem também já
trabalhou com educação infantil. É a gente mostrar para a criança que as palavrinhas possuem o mesmo som. Então, aqui, por exemplo, mostra para mim qual desenho começa com o mesmo sonzinho do macaco. É o cadeado, é o avião ou é a maçã? Vocês estão vendo que são atividades que eu ainda não estou mostrando a escrita. Mas eu tenho já crianças que estão ali já com a identificação da letra, eu já estou conseguindo trabalhar, já estão nesse processo de alfabetização. Então, se você é escrita, coloca o nome dos desenhos embaixo, coloca embaixo o nome dos desenhos, né? E aí você já faz essa associação, né? Do oral, do auditivo, com a escrita também. Mas aqui eu deixei de propósito sem o nome, para vocês entenderem que a estimulação da consciência fonológica, ela é oral. Por isso que a gente consegue fazer isso na educação infantil. Por isso que um trabalho bem feito na educação infantil, quando essas crianças chegam para vocês no primeiro, no segundo aninho, vocês conseguem alfabetizar de uma maneira tranquila. E se elas não chegam assim, vocês vão ter que fazer esse trabalho, porque é isso que eu falei para vocês. Não adianta a gente querer trabalhar algo que está muito complexo para essa criança se ela não tem a base, tá? Então, quando eu trabalho, pode passar, Jair. Quando eu trabalho atividades, olha, o tubarão, qual que é o desenho que começa com o mesmo sonzinho de tubarão? Eu estou fazendo a criança pensar, eu estou fazendo ela pensar sobre o som, né? Então, é o tucano, é a foca, é o elefante? Pode passar, Jairo. Qual que é o desenho que combina com bota? É a bola? É o dado? Então, para crianças que não são alfabetizadas, ela vai precisar desse apoio oral, né? Para ela poder ouvir e identificar qual que é o desenho que começa com o mesmo som, com a mesma sílaba. Mas para as crianças que já estão iniciando esse processo de alfabetização, você pode colocar a palavra e ela vai fazer sem você dar o apoio oral, né? Porque vocês concordam que uma vez que vocês estão dando esse apoio oral, é mais fácil. Então, vocês têm que ter esse discernimento de saber, né? Para aquelas crianças que têm mais dificuldade, vocês vão precisar dar esse apoio oral. Para as crianças que não têm, vocês colocam a atividade, se elas já identificam letras, já estão aí nível silábico alfabético, vocês podem colocar o nome, e aí a criança faz essa associação e faz essa reflexão sozinha, só sem a ajuda do oral de vocês, né? Sem a ajuda do auditivo também. Pode passar. Aí aqui, eu coloquei um outro exemplo também. Então, vamos escolher dois desenhos aqui que começam com o mesmo som. Então, a criança vai olhar, e aí aqui é a mesma coisa. Crianças que vocês já percebem que já dá para avançar um pouquinho, vocês não falam. Ela que vai olhar e ela que vai nomear na cabecinha dela. Dinheiro, dinossauro, dominó. E aí ela vai ter que fazer a associação a dinheiro e dinossauro. Então são esses dois que têm o mesmo sonzinho. Então, o que vocês estão trabalhando aí? A literação. Pode passar. Então, eu acho que eu coloquei esses exemplos porque senão fica muito conceito, né? E fica difícil para entender. Então, eu acho que é legal eu dou o conceito e já vou falando para vocês o exemplo, porque muitas coisas aqui eu acho que vocês, assim, já até fazem, né? Mas é legal agora que vocês estão vendo para qual que é o objetivo. Então, por exemplo, trava-língua. Trava-língua é um exercício legal para trabalhar, é uma atividade legal para trabalhar a literação também. Por quê? Porque a gente, se for ver, a gente está sempre falando a palavra que começa sempre com o mesmo som. Então, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, eu estou trabalhando o sonzinho do... né? Então, assim, é a literação. Lembra que a literação, qual que é o conceito? É a repetição da mesma sílaba ou do mesmo som em várias palavras, tá? E aí a criança tem que identificar. Então, acredito que é uma atividade que muitos de vocês já devem ter trabalhado com as crianças. O que vocês estão fazendo? Trabalhando consciência fonológica, tá? Pode passar. Aí aqui um outro exemplo de jogo da memória também, pode passar, já. Aqui também, então, qual que é o desenho que começa com esse sonzinho aqui, ó, ma.
Aí a criança tem que pensar, aqui a gente já associa com a palavra, né? Ó, tá vendo? Aqui já tem a palavra. Mas aí vai de acordo com o grau de complexidade que vocês querem dar para as crianças, de acordo com as dificuldades que vocês vão estar observando em cada estudante. Pode passar, por favor. E aí aqui, pensando então que essa criança, ela já identifica rimas, identifica. Lembra que eu falei que produzir já é um pouquinho mais para frente, então ela tem lá por volta dos 4, 5 aninhos. Ela já identifica a rima, ela já identifica a literação, então ela já consegue identificar os sonzinhos parecidos nas palavras. Então agora a gente vai trabalhar o quê? A consciência silábica. Então quando essa criança, ela já está na fase silábica da escrita, é porque ela já tem consciência de sílaba. Então, é porque ela já consegue fazer o quê? Ela já consegue contar quantas sílabas tem numa palavra. Ela já consegue dizer qual que é a sílaba inicial, qual que é a sílaba medial, ou qual que é a sílaba final de uma determinada palavra. Então, se eu falar para ela sapato, qual que é o último sonzinho dessa palavra sapato? Ela vai falar tô, professora. Porque ela fez o quê? A segmentação silábica e ela conseguiu pegar o último som, ó a presença da memória fonológica aí também. E aí ela lembrou que era o tom, tá? E além disso, lembra que eu falei para vocês, consciência fonológica não é só refletir sobre o som, é refletir e manipular esses sons. Então, ela refletiu, ela conseguiu dividir aquela palavra em 3 pedacinhos. Sapato. Então, ela sabe que tem 3 pedacinhos. Só que, além disso, ela consegue subtrair uma sílaba por uma outra sílaba. Então, se eu falar para ela, você tira o sa de sapato, que nem eu dei o exemplo no comecinho. Que palavrinha que fica? Ela vai pensar na cabecinha dela. Pato, professor. Entendeu? Então, assim, ela tá, além de refletir sobre o som, ela tá manipulando. Né? Então, isso é mais difícil ainda, porque ela não está fazendo só a análise e a síntese silábica. Então, se eu falar para ela assim, deixa eu ver aqui uma... Chocolate. Que palavra que eu falei? E ela fala chocolate. Ela fez o quê? Ela fez essa síntese silábica, né? Ela juntou as unidades menores na cabecinha dela e ela conseguiu falar a palavra. E ao contrário também, uma criança que tem consciência de sílaba, ela vai fazer tudo. Então, ela também vai fazer assim, a segmentação. Então, se eu falar para ela, computador, quantos pedacinhos tem? Bate palma para mim. Quantas vezes aparecem os pedacinhos, né? Computador. Ai, 4 vezes. É isso, né, gente? Computador. 4 vezes. Então, ela consegue fazer tanto a análise como a síntese, como a manipulação dessas sílabas. Pode passar, por favor, Jairo. Aí aqui acho que eu coloquei alguns exemplos para ficar mais didático para vocês. Jairo? Jairo? Obrigada. Então, aqui, ó, pedi para ela falar em pedacinho as palavras oralmente, lembra, né? De novo, eu tô batendo nessa tecla para vocês lembrarem. Consciência fonológica, estimulação oral. Se a criança estiver no processo de alfabetização, a gente vai atrelar com a parte da escrita. Então, pasta. Tem quantos pedacinhos? Pasta. Ah, tem 2. Então, ela vai assinalar lá os 2 palitinhos de fósforo. Pode passar, Jário, por favor. Banana. Quantos pedacinhos tem? 1, 2, 3 ou 4? Banana. Ah, tem 3. Pode passar. O que a gente está trabalhando aqui? Consciência silábica. Ela está separando ou juntando sílabas. Aqui é a mesma coisa. Pode passar, Jário, por favor. Aqui, que eu falei para vocês, né? Então, sapato. Se a gente tirar o sonzinho do s, o que fica? Então, aqui, ó, para a criança, por exemplo, que ainda não está alfabetizada, ela vai pensar sobre o som, não precisa saber ainda as letrinhas, mas ela já está refletindo. A gente está trabalhando habilidades preditoras da alfabetização. Tira o sapato, pato. Aí ela vai lá e vai assinalar o desenho do pato. Pode passar, Jário. Aí aqui, bem parecido também, pode passar. Pode passar. Aí aqui, ó,
Aqui também. Vamos identificar qual desses desenhos começa com o sonzinho do braço. Começa não, desculpa. Aqui é mais difícil, ó. Aqui a gente já vai pensar na criança fazer a manipulação da sílaba. Então, qual desses desenhos tem esse sonzinho do brá? Então, aqui, se vocês forem olhar o desenho, não tem nenhum que começa com brá. Mas a resposta é cobra, né? Porque o brá está na sílaba final. Então, ela tem que fazer essa manipulação. Então, é eu fazer essa criança pensar sobre ter consciência silábica, tanto na parte de análise, de síntese, né, de manipulação, de transposição. Eu coloco uma sílaba, eu tiro a outra, que palavra que fica, tá? Então, essas atividades são importantíssimas para que a criança reflita sobre esse som, tenha essa consciência de sílaba para depois ela chegar na consciência de fonema, que é o principal que a gente quer, porque o nosso sistema tem um princípio alfabético, tá? Pode passar. Então, aqui também, a gente pode dar as sílabas e ela já vai montando. Aqui a gente pode fazer essa atividade já para uma criança que está já nesse início de alfabetização, já sabe as letrinhas, já conhece as sílabas. Pode passar. Aqui a gente pode fazer palavrinhas com recortar da internet, imprimir da internet e pedir para a criança recortar. Então, quantas partes tem a palavra bola? E ela corta a figura na quantidade de palavras. Então, bola ela vai cortar só em 2. Então, se vocês derem uma figura de cavalo, ela vai ter que cortar 3 pedaços do cavalo para montar. Se for uma figura de chocolate, ela vai ter que cortar 4 pedaços. Então, assim, são N estratégias que vocês podem estar trabalhando para fazer essa estimulação de consciência silábica. Lembrando, a gente está na sílaba porque essa criança já tem conhecimento de rima, ela já identifica a rima, ela já sabe identificar os sonzinhos sonzinhos do começo da mesma palavra, de palavras diferentes que têm o mesmo sonzinho, que é a literação. Por isso que a gente está trabalhando essa consciência silábica. Pode passar. Aqui a mesma coisa, então se eu trocar, aqui já é um pouco mais difícil, né? Se eu trocar o bó pelo có, o que fica dessa palavra? Então, para crianças que já são, já no começo da alfabetização, vocês não precisam nem falar a palavra, deixa ela se virar. Agora, para as crianças que vocês percebem que tem dificuldade, que precisa do auxílio, bola. Se eu tirar o bó e colocar o có, o que fica? A cola. Então, ela está fazendo essa transposição, tá? Pode passar. E aí, a gente vai chegar no nível mais complexo da consciência fonológica, que é a consciência fonêmica. Então, o que é a consciência fonêmica? É a capacidade da criança a analisar os fonemas que compõem a palavra. Então, é a consciência mais refinada. E essa consciência, a criança ela vai adquirir no processo de aquisição da escrita. Então, ela precisa ter essa habilidade desenvolvida. Por quê? Porque a escrita de um sistema alfabético vai permitir que ela, né, identifique aí, são estruturas mínimas que são os fonemas. Então, ela precisa ter essa consciência para que ela consiga aprender a ler e escrever, porque o nosso sistema ele é alfabético. Ele não é silábico. Então, é mais difícil para a criança. Então, ela tem que chegar no nível de fonema. Se o nosso sistema fosse silábico, a gente pararia lá na consciência silábica, porque ela ia ser alfabetizada, porque ela precisa ter o máximo de consciência de separar as partes sonoras, né, da fala, seria da sílaba. Mas o nosso sistema não é silábico, né? É alfabético. Então, a gente precisa que a criança chegue no nível de fonema. Então, o que acontece? A gente pega a criança do 4º ano que não consegue ler e escrever, e a gente começa a trabalhar aqui, ó, consciência fonêmica. Tá certo, gente? Não, porque muitas vezes a gente tem que voltar aquilo que eu falei para vocês. Vamos lá, trabalhar rima, trabalhar literação. Essa criança tem consciência de sílaba? Como é que eu quero que ela tenha consciência fonêmica se ela não sabe o que é sílaba? Se ela não sabe fazer essa manipulação, tá? Pode passar. Pode passar, Jai. Então, pode passar também. Então, aqui, ó, uma atividade, um exemplo, né? Então, folha.
Qual desses desenhos tem o mesmo sonzinho de folha? Feijão, vela, ou acho que é mar, gente, mar. E aí a criança ela tem que ter o quê? A consciência fonêmica. Porque feijão, se for silábica, não vai ser igual. Vai ser uma confusão na cabeça da criança. Se ela tiver só consciência silábica, ela vai falar que não tem nenhum desenho que é. Porque fê é diferente de fô. E ela tá na sílaba, ela não vai conseguir falar que tá igual. Agora, uma vez que ela já tem a consciência do fonema, ela vai identificar que o do folha é o mesmo do feijão, tá? E ela tem que ter discriminação auditiva, porque o é muito parecido com vocês sabem, vocês devem ter criança que troca o F pelo V, que é uma troca que a gente fala que é auditiva, a criança precisa ter discriminação auditiva. Então, auditivamente, são bem parecidos, né? Mas não são. São parecidos motoramente. Então, para eu falar o som do F e o som do V, o que eu vou fazer? Eu vou apertar o meu lábio inferior, os meus incisivos, e vou soprar. Se eu sopro sem som, minha garganta não faz barulhinho, vai ser o som do F. Se eu sopro com som, vai ser o som do V. Então, a diferença está no auditivo. A criança ela precisa ter essa discriminação auditiva. Então, vocês veem que tudo tem... Ali tá tudo... uma coisa depende da outra. Então, a gente precisa trabalhar todas as habilidades para que essa criança venha a adquirir a leitura e a escrita. Pode passar. Gente, eu tô correndo aqui, eu tô vendo que o horário... Pode passar, Jairo. Então, aqui só para vocês entenderem que a consciência fonêmica ela é uma via de mão dupla. Quanto mais a criança ela é trabalhada essa consciência fonêmica, melhor ela vai se apropriar do sistema alfabético. Quanto melhor ela se apropria do sistema alfabético, mais rebuscada vai ser essa consciência fonêmica que ela vai ter. Pode passar. Pode passar esse também, que a gente já falou. E aqui o que eu falei para vocês. Então, a gente tem que seguir uma hierarquia para trabalhar a consciência fonológica. Então, a gente não pode colocar o carro na frente dos bois. Então, percepção de rimas, que eu falei para vocês, por volta de 3, 4 anos. Sílaba, 4 aninhos, 5. A partir dos 6 anos, que é a idade que a criança vai começar a se alfabetizar. Olha lá, gente, como que é tudo certinho. A criança vai começar a ter essa consciência de fonema, tá? Pode passar, por favor. Então, aqui, só para a gente lembrar que a gente não pode confundir a questão do som com a letra. Então, a criança ela tem que ter essa percepção, ela precisa entender que o som da fala representa uma letra. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em sapo, cada letrinha vai representar um som. Então, o S é o S, o A é o A, o P é o P, e o O é o som do U, porque a gente fala, geralmente a gente fala sapo, a gente não fala sapo, né? Eu vi um sapo, a gente fala um sapo, né? Então, o som é do U. E quando a gente fala, por exemplo, chave, a gente vai perceber que chave tem 5 palavras, 5 letras, certo? O C, o H, o A, o V e o E, só que tem 4 sons. Porque 2 letrinhas, que é o CH, é representado por um único som, que é o som do sh, que é essa cobrinha aí que eu coloquei, tá? E aí depois segue os outros, que a correspondência é de igual para igual, tá? Então, a criança, ela precisa ter essa consciência, né? Que é a consciência, aqui no caso, fonêmica, tá? Por isso que é difícil, né, na cabecinha da criança, ela entender, né? Mas quando é por isso que depois que ela é alfabetizada começa a aparecer os erros de ortografias também, porque uma letra pode ter vários sons, o mesmo som pode ser representado por várias letras. Aí a gente vai entrar num outro trabalho de estimulação que é da parte ortográfica, que daí é já uma outra coisa, né? Mas para vocês verem que assim são várias fases. Pode passar, por favor. E aí aqui eu coloquei só para vocês, porque eu acho que muitos podem estar aí pensando, mas isso é um método fônico? Nossa, é um método fônico que ela está trazendo de volta? Não é um método fônico, tá bom, gente? Então, assim, consciência fonológica é diferente de método fônico.
método fônico, ele vai preconizar apenas o ensino dos sons das letras para que a criança decodifique e aprenda a ler. Consciência fonológica, vocês viram que é muito mais que isso. Pode passar, Jairo. Então, o método fônico, ele começa com o ensino das vogais, né? Que são sons que têm energia. Então, a criança ela consegue identificar, né? É mais fácil do que identificar uma consoante, né? S, sh, z, né? É mais difícil. Então, começa com sons das vogais, vai juntando as vogais, depois passa para as consoantes, junta as consoantes, vai formando as sílabas simples, as sílabas complexas, para chegar nas frases e nos textos. Esse é o método fônico. A habilidade de consciência fonológica, não, eu já consigo trabalhar vários níveis, lembra que a gente falou dos níveis, né? Eu consigo fazer essa associação do fonema e grafema, eu consigo trabalhar isso com diferentes gêneros, eu posso trabalhar um texto, uma poesia, uma receita de bolo, e eu posso trabalhar dentro desses gêneros textuais os vários níveis de consciência fonológica. Pode passar, por favor. E aí, aqui, pensando de novo na diferença, quando eu penso na consciência fonológica, eu vou enfocar as unidades do som. Então, vou trabalhar lá a rima, a literação, vou trabalhar as sílabas, vou trabalhar os fonemas. Lembra que eu falei que consciência fonológica é oral? Então, a criança precisa ter um aprendizado prévio do alfabeto? Não precisa. Tanto é que eu volto a falar, a gente pode trabalhar a consciência fonológica e deve na educação infantil. Então, aí sim, ela vai construindo sons, né? Ela vai fazendo essa associação com a fala e eu vou fazendo esse trabalho sequencial. A alfabetização fônica, né? O método fônico, ela vai associar os sons com os símbolos escritos, com as letrinhas. Então, a criança ela vai precisar ter esse conhecimento do alfabeto. Porque o que a gente precisa? A gente precisa que ela saiba a letrinha para eu falar o som. Então, ela precisa ter esse conhecimento da letrinha. E aí vai criar a habilidade de segmentar e misturar os sons ouvidos. Então, por esse motivo, o trabalho de consciência fonológica, para a gente trabalhar com o método fônico, ele tem que ser antes. Porque eu já vou trabalhar no método fônico já sabendo que essa criança já sabe o alfabeto. Então, eu tenho que trabalhar a consciência fonológica antes, tá? Pode passar, por favor. E aí, aqui o que eu falei para vocês tem que ser sempre de uma forma sequencial, a gente não pode trabalhar um nível, sendo que a criança não sabe o nível anterior, que, né, é consequência um do outro. Pode passar, por favor. Aí aqui eu coloquei um pouquinho da questão da relação da consciência fonológica com a leitura. Então, a gente sabe que para ter esse processo de decodificação, eu preciso que a criança consiga chegar no nível fonêmico, né, que é aquilo que a gente falou do princípio alfabético, ela precisa fazer essa associação fonema-grafema, grafema-fonema, no caso, né, para leitura. Pode passar. E aqui o que eu falei para vocês da educação infantil. Sei que vocês não estão na educação infantil, mas só para vocês entenderem como é importante esse trabalho. E uma criança que ela é bem trabalhada na educação infantil vai facilitar muito a vida de vocês, não só de vocês, como da própria criança, para que ela já chegue no ensino fundamental já sabendo refletir sobre os sons, pensar sobre os sons, para aí sim ela entender que esses sons, eles vão depois virar letrinhas, né? Esses sons, eles podem ser representados graficamente, tá? Que é o que vai acontecer no ensino fundamental. Pode passar. E aí, aqui de novo, né? Por que a gente tem que trabalhar jogos, brincadeiras, né? Por que a gente tem que trabalhar isso? Porque isso é essencial para que a criança ela consiga perceber que a escrita, antes de ter um significado, ela tem uma forma. Então, a criança ela tem que entender a estrutura da palavra. Ela tem que entender isso na escrita. Ela tem que entender que a palavra ela é feita por uma cadeia sonora. Então, ela tem uma ordem e tem uma quantidade dos sonzinhos que a gente fala. E isso também vai aparecer na escrita. Então, esse trabalho a gente consegue fazer com jogos, com brincadeiras, com música, que é tudo aquilo que a gente conversou anteriormente. Pode passar, por favor. Aqui é o que eu falei para vocês, que eu estou falando, acho que eu falei, cada slide eu fiquei repetindo, né? Para vocês não esquecerem, a estimulação da consciência fonológica é oral, tá bom? Oral. Então, professores de ensino fundamental têm que trabalhar a alfabetização? Ok, então a gente pode fazer esse trabalho atrelado com
a escrita. Mas se a criança não sabe nada, a gente vai começar com o oral, né? Porque era uma coisa que era para ser feita na educação infantil e às vezes essa criança chega no ensino fundamental crua, sem nada. Então tem que trabalhar o oral antes, tá? Pode passar. Pode passar, Jairo. Aqui pode passar, que a gente já falou sobre isso. Eu acho que tem só mais um slide de leitura. Pode passar, Jairo. Aqui é só... depois eu vou deixar essa apresentação com vocês, tá bom? Porque algumas coisas eu estou passando assim bem por cima, eu estou pegando o que eu acho que é mais essencial assim, para estar falando para vocês. Aqui é só como estimular a consciência fonológica por meio da leitura, tá? Então, trabalhando um pouquinho essa parte de frase, palavras, sílabas. Pode passar, Jairo. Aí eu acho que tem mais um slide falando um pouquinho disso, colocando um ruído de fundo para ler a história, para a criança fazer esse trabalho de fechamento auditivo também. E eu acho que é isso, Jairo. Pode passar, por favor. Acho que eu deixei umas sugestões de leituras para vocês aqui. Quem assim, se interessou pelo tema e quiser ler mais um pouco, tem alguns livros que são bem legais, que falam bastante dessa relação da consciência fonológica com o processo de alfabetização. Então, eu deixei aqui como sugestão. E eu acho que é isso. Gente, eu tentei colocar aqui de uma maneira, assim, bem resumida, tá? Porque eu queria só deixar a sementinha plantada aí, tá? Em vocês, sobre a importância desse trabalho de consciência fonológica, tá bom? Então, eu acho que vocês tendo essa consciência da consciência fonológica, né, da importância no processo de alfabetização, eu acho que isso já é um ganho para vocês, né, como professores, conseguirem aí um resultado, né, bom desempenho para trabalhar com essas crianças e para as crianças também, né, porque muitas vezes a gente acaba trabalhando... A gente não vai no ponto, né? A gente acaba trabalhando algo que, na verdade, né, teria que ser outra coisa, e a gente fica insistindo em algo que a criança não vai, e a gente acha que o problema é a gente. Na verdade, a gente está focando em outra atividade, né? A gente está focando em outro objetivo ali. Então, eu acho que a gente ter esse conceito, eu acho que vai facilitar também o trabalho de vocês, tá bom? Então, eu queria agradecer bastante, mais uma vez, a professora Célia, a professora Edna, e vocês também de estarem aqui, e o Jairo pelo suporte aí, né? Se não fosse ele, a gente já tá aqui perdida com as microfonias, tudo. Então, muito obrigada, eu estou à disposição, fico lá no GEB, quem quiser conversar comigo também, tirar dúvidas, estou aqui. A gente está trabalhando para fazer mais formações, eu estou vendo aqui rapidamente num chat que... né, vocês até comentaram aqui que poderia ter algumas formações assim. A ideia é que a gente tenha para o ano que vem também, tá bom? Então, muito obrigada. Priscila, doutora Priscila, muito obrigada, viu? Foi um pouco corrido, a gente teve um tempo um pouquinho reduzido, mas foi excelente, muito clara, né? A sua explicação muito clara, muito obrigada. A gente passou um pouquinho do horário, mas ainda estamos aí com 353 pessoas acompanhando, isso é muito bacana. Pessoal, a gente está pedindo para vocês, por favor, quem puder, preencha, não é obrigatório, né? Mas a gente fica muito feliz quando vocês preenchem o link de avaliação, porque vocês nos dão ideias do que trazer para as próximas formações. Tudo a gente vai lendo, né? E a gente vai trazendo aí, na medida do possível, tudo que vocês sugerem para a gente, tá bom? Muito obrigada, tenham um excelente final de noite aí, né? Bom descanso, boa semana para vocês e até o nosso próximo encontro. Professora Célia vai se despedir dos nossos colegas, dos nossos professores. Sim, não poderia, né, deixar de agradecer, como a professora Edna falou, a presença de vocês. Eu estava com o pessoal do 5º ano, né?
Mas eu tenho certeza que foi, assim, muito, muito produtivo. Muito obrigada a presença de todos. Por favor, realizem a avaliação, tá? Porque é importante para a gente, tá? Então, foi um grande prazer. Estamos cada dia melhorando mais a transmissão, melhorando as questões tecnológicas. Obrigada ao Jairo, obrigada à professora não, fonoaudióloga, né? A doutora Priscila, né? A nossa queridíssima Edna, e todos vocês que estão aqui conosco, tá? Um forte abraço, fiquem com Deus, tá?